Olá, muito bom dia para você devoto, para você devota do Divino Pai Eterno. Estamos hoje, nesta quarta-feira, encerrando mais um mês com a graça de Deus, esse mês de maio maravilhoso, onde nós, da Igreja Católica, nos dedicamos a intensificar a nossa oração por Maria, nossa mãe. Por isso é sempre bom agradecer àquela que deu Jesus Cristo para cada um de nós, que ajudou na encarnação e no projeto de salvação do Pai Eterno na nossa vida, agradecendo a Maria, nossa mãe, por tudo o que ela faz por cada um de nós. Você, certamente, que está nos assistindo agora, é devoto de algum título mariano. Qual seria? Nossa Senhora de Fátima, da Penha, a Mãe Aparecida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por quem nós, redentoristas, temos uma especial devoção. Qual Maria, qual título de Nossa Senhora você costuma a dedicar e intensificar as suas orações? Nos lembremos sempre de rezar pela nossa mãezinha. E certamente, durante todo esse mês de maio, nas nossas comunidades e paróquias, onde nós cultuamos e veneramos Maria, nossa mãe, nos mais diversos títulos, nas nossas festividades, nos nossos tridos e nas nossas novenas, nós podemos intensificar a nossa oração e nos aproximar ainda mais da nossa mãezinha. Que bom poder ter alguém para chamarmos de mãe, aquela que é a mãe de Jesus, mas também a nossa mãe. E nós, aqui do programa Pai Eterno, estamos promovendo, durante esses dias que antecedem a Romaria do Pai, uma série especial para vocês que são romeiros e romeiras, devotos e devotas do Divino Pai Eterno. E nesta série, os romeiros que chegam ao Santuário Basílica possuem muitas oportunidades de intensificação da fé ao nosso Deus, o Divino Pai Eterno. E hoje, no episódio da nossa série A Caminho da Romaria, nós vamos conferir sobre a visita dos devotos ao Santíssimo e a imagem na fita do beijamento. Ao chegar ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, um dos lugares onde é muito importante passar e parar é a Capela do Santíssimo Sacramento, em que os romeiros encontram a paz e se aproximam ainda mais do Pai. É aqui que ficam guardados o corpo e sangue de Jesus, local sagrado, em que os fiéis, com muita oração e devoção, em um verdadeiro gesto de respeito e adoração, reverenciam a Deus, seu Filho Jesus. Ela fica próxima do altar e exatamente ao lado da rampa que dá acesso à imagem do Divino Pai Eterno, que fica no fundo da Basílica. Outro local de visitação que os devotos fazem fila para passar. A visita à imagem é muito importante para muitos romeiros, que só consideram cumprida a sua caminhada de fé ao passarem por lá e fazerem orações. Além do Santuário Basílica, os devotos podem visitar a imagem do Pai Eterno na Igreja Matriz. Por lá começou essa tradição. A imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria representa a devoção ao Divino Pai Eterno. É o culto central da Igreja. Jesus rezou sempre ao Pai. Jesus se voltou sempre para o Pai. Ele veio em nome do Pai. Ele falou em nome do Pai e ele realizou milagres pelo poder do Pai. Ele fez curas e ressuscitou também pelo poder do Pai. Daí então a centralidade da imagem, representando de alguma forma o nosso Deus, o Pai de todos. Passar pela Igreja Velha durante um tempo foi uma realidade de longe a mais importante de se fazer, porque chegava no domingo da festa, eram quilômetros de fila para passar na fita do beijamento da Igreja Matriz. Além do Divino Pai Eterno, outras imagens ficam expostas no Santuário Basílica.
como referência para a oração. Cada uma delas tem um sentido especial para estar na casa do Pai. Os ícones fazem parte da simbologia do catolicismo e servem como um instrumento de evangelização. Por isso, os devotos que visitam o Templo Santo podem se colocar diante de cada uma das imagens para rezar e pedir a intercessão dos santos. Um deles é o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que está em destaque atrás do presbitério, na Basílica, devoção que se propagou com os missionários redentoristas. Tem ainda o Cristo crucificado, que nos remete à redenção da humanidade, o símbolo da entrega que Jesus fez por todos. É possível ainda encontrar a imagem de Santo Afonso Maria de Ligório, santo fundador e protetor da Congregação do Santíssimo Redentor, que desde 1894 cuida do Santuário de Trindade, por isso é natural que o santo tenha destaque nessa igreja. É possível encontrar também São Pedro, escolhido por Jesus para ser a pedra sobre a qual a igreja foi construída. São Paulo, que não foi um discípulo direto de Jesus, mas se tornou apóstolo dos povos pagãos. Também São Geraldo, um santo muito humilde, que lutou bastante para seguir na vida religiosa. São José, que merece destaque por ter sido esposo de Maria e depois eleito patrono da Igreja Católica, e Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa moderna, que se tornou muito popular após sua canonização. Todos os espaços eles precisam realmente ser pensados para levar a pessoa a materializar um sentimento, uma realidade, uma entrega, um pertencimento a Deus. Então, quando ela está diante da imagem de São José, leva a entender uma história tão forte, tão bonita de São José, que contribuiu para a história da salvação, esteve ligado com Maria e fez um caminho tão forte quando ela está diante da imagem de Santa Teresinha, que também está aqui com a gente nesse santuário, marca a história de acontecimento de pessoas que tiveram condições de doar a vida, que entregaram-se pelo Evangelho, como eu, como cada um, somos formados a fazer esse mesmo movimento. Então, tudo que tem aqui, os vitrais, as imagens, né, toda a estrutura aqui preparada, é justamente para trazer à pessoa esse sentimento. Puxa, eu sou parte, eu consigo fazer esse caminho, Deus me ama e eu sou chamado a externalizar esse amor no serviço e na gratuidade. Que bonito ver os nossos devotos aí fazendo o seu momento de devoção ali na fila da visita à imagem, onde eles podem escrever as suas intenções na fita, onde eles podem apresentar ao Pai Eterno seus pedidos de oração. E agora no quadro Nos Braços do Pai, você confere o testemunho do devoto José Luiz Xavier, que visitou o nosso santuário aqui em Trindade. Recebi uma graça aqui do Pai Eterno, que eu tenho problema de rim. Então vim aqui e recebi a graça. Do lado direito eu operei, eu tinha que operar do lado esquerdo. Graças a Deus, a graça que eu recebi do Pai Eterno não precisou operação no rim. Senhor José Luiz, que o Pai Eterno abençoe o senhor e a sua vida. Conte sempre aqui com as nossas orações, do Padre Alexandre e também de todas as pessoas que assistem o programa Pai Eterno. E no quadro Você Sabia, hoje você fica sabendo como foram escritos os livros da Bíblia. É o que você confere a partir de agora, aqui no nosso quadro Você Sabia. A Bíblia não é um livro, ela é um conjunto de livros. São 73 livros que formam uma verdadeira biblioteca, daí o termo biblioteca. Esse termo Bíblia significa livro, é um termo grego que significa livro. Os livros da Bíblia, esses 73 livros, não foram escritos na mesma ordem que está lá na Bíblia, começando em Gênesis e terminando em Apocalipse. Só para se ter uma ideia, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro que está lá na Bíblia, ele foi escrito muito tempo depois de outros livros. Os evangelhos, por exemplo, não foram os primeiros livros a serem escritos no Novo Testamento. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, só para se ter uma ideia de que a Bíblia não é um livro que foi escrito assim,
paulatinamente até chegar ao final. Conjunto de livros e cada um teve uma história e tem uma história. O livro de Gênesis, por exemplo, ele é um conjunto de histórias já contadas ao longo dos séculos que foram sendo resgatados. Eram contos que se falavam oralmente e depois foram escritos. E a escrita naquela época era muito difícil de se fazer, então foram recolhendo coisas. E por isso o livro de Gênesis, por exemplo, e tantos outros, são livros que têm trechos que parece que não estão conexos um com o outro, né? Porque eles foram escritos em épocas diferentes. Outro dado, o livro de Isaías, por exemplo, não é só um Isaías, são 3 Isaías e foram escritos em épocas bem diferentes, até séculos de distância um do outro. Então, só para se ter essa ideia, primeiramente. O livro, claro que foi inspirado por Deus, e nós cremos nisso, todos os livros, os 73 livros da Bíblia de tradição católica, são inspirados por Deus. E a igreja, num determinado momento, ela definiu quais foram os livros, e claro, essa definição também foi inspirada pelo Espírito Santo, para definir a Bíblia tal qual nós temos hoje. Então, ela foi escrita, e vou repetir isso para ficar gravado. Primeiramente, ela foi transmitida de boca em boca, depois ela foi sendo considerada importante, aquela história, então escreveram, e logo depois, e tempos depois, foram recolhidos esses escritos e foram percebendo que aquelas palavras que eram repetidas e vividas ao longo dos séculos, ela tinha uma importância muito grande e tinha uma inspiração divina. Aí que se surgiu a palavra de Deus chamada Bíblia. E agora, querido devoto, querida devota do Divino Pai Eterno, nós partimos para o encerramento da nossa edição de hoje do programa Pai Eterno. É importante lembrar a você que a nossa Romaria se aproxima entre os dias 23 de junho a 3 de julho de 2023. E nesse ano nós temos uma campanha muito especial na nossa Romaria. Uma campanha que leva o nome Romeiros contra a Fome, onde até o dia 2 de julho nós estaremos promovendo esta campanha com ações voltadas para a promoção do combate à fome com arrecadação de alimentos não perecíveis que serão distribuídos às famílias carentes de Trindade e região. E você, querido devoto e devota, pode fazer a sua doação em 3 pontos de coleta lá no nosso Santuário Basílica, na Igreja Matriz de Trindade e também na Vila São José Bento Cotolengo. Logo, logo, nós também divulgaremos uma chave Pix para a sua doação espontânea. Não deixe de doar, a sua doação pode transformar muitas vidas. Que o Pai Eterno abençoe você, a sua família, todos os seus projetos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E para fazer parte da nossa família, a família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno, é muito simples. Basta ligar para a gente, o nosso número é o 623506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Querido devoto e querida devota, fique com o Pai Eterno, abençoando sempre o seu dia. Até o programa Pai Eterno de amanhã. Quem diz nos amar e promete-nos uma vida sem sofrimentos é um mentiroso. Quem diz nos amar e coloca sobre nós mais fardos pesados é um oportunista. Mas um coração manso e humilde, abraçando nossa humanidade com seus dramas e sonhos, revela-nos o caminho da comunhão. Faz-se cônjuge de nossa existência. Oferece-se livremente como parceiro do mesmo jugo, para assumir, lado a lado, as alegrias e o peso de nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a amar os cansados e abatidos à Tua maneira. Onde está Deus quando sofremos? Está na chance de um dia melhor quando o sol nasce. Está no alimento e no trabalho.
Está no motivo pelo qual você levanta de manhã. Está no abraço amigo que te conforta e no colo da mãe que te consola. Está em tudo e em todos. Todo o tempo, o Pai Eterno está com você.